Declare para ele. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós vai casar declarando o seu irmão, o irmão está do seu lado. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. E declara, Pai de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Paz, amados. Amém. Em nome de Jesus. Esse tempo aqui, tempo nível sergiano, e aí a apresentação da Ana Júlia. Eu queria assim poder estar compartilhando algo do meu coração em relação à vida da igreja. O problema da igreja é a vida da igreja, né? Há quem coloque lá a placa, poxa, num determinado local, e escreve que aquilo ali é uma igreja, né? Igreja tal, mas igreja tem uma essência. Igreja são aqueles que foram tirados do mundo. Foram tirados do mundo, eclésia, a palavra, tirados do mundo. O que acontece? Nós precisamos saber o que é igreja e o que é mundo, para nós sabermos se nós estamos fora do mundo de fato. O que é igreja? O que a gente pode dizer ser igreja? Aí nós mudamos a linguagem, somos discípulos. Não, somos discípulos. E aí deixamos de ser crente para ser discípulo, deixamos de ser evangélico para ser discípulo, mas continuamos no mundo. Porque o que define isso? É a nossa prática. A nossa prática. Porque às vezes ainda nós não olhamos para Jesus. Nós olhamos para a organização, a
religiosidade é muito forte dentro de nós. E a gente se perde como igreja, de compreender o princípio de igreja, de compreender que a igreja começa em casa, que você como igreja, e os seus filhos como igreja, sua esposa como igreja. Entende? Você precisa saber que o discipulado, ele começa. O discipulado é para a igreja e começa dentro de casa. Começa com os membros da família. Especificamente falando com a tua esposa, especificamente falando com os teus filhos, com os teus relacionamentos. Nós podemos estar com uma pessoa e não vivermos como igreja, não servirmos como igreja. Então, por exemplo, eu ainda tenho sentado com os irmãos, para tratar muita coisa ainda. Não que vai parar de sentarmos para tratar, para confrontar, mas que isso faz parte da vida. Mas é necessário, nós temos uma revelação ampla de que nós temos que estar juntos para vivermos coisas, fazermos coisas juntos, passearmos juntos, brincarmos juntos, vivermos futebol, seja o que for, a naturalidade disso, com liberdade de tocar. É muito ruim, né? Eu tenho entendido que nós precisamos buscar uma excelência, porque temos que sentar para tratar, mas ficar sentando para tratar a vida toda. Exemplo, é muito ruim, tá, mano? Eu tenho que sentar com um irmão, chegar com um irmão, por exemplo, e manifestar que Deus está na minha vida, para sentar com o irmão e orar para repreender demônio. Sabia que muitos irmãos nossos fazem isso? Chega, ora com um irmão, com um membro que está 10 anos. Vai orar para expulsar demônio. Manifestar que ele tem o poder de Deus, vai orar por aquela pessoa para expulsar demônio. Assim como é incoerente, embora muitos irmãos não discernem isso, assim também somos nós, temos que toda vez sentarmos para tratarmos coisas. Aí senta, às vezes, num clima. Então a gente precisa, e geralmente quando tem esse clima, é porque há trevas, tem esse clima porque subentende-se que o outro não vai receber com tanta naturalidade, ainda que é difícil receber com naturalidade, mas isso é natural à igreja. A igreja, eu vivi isso, tá, mano? Eu já contei várias experiências que eu vivi com irmãos, que eu tive a primeira vez, o meu primeiro encontro, minha primeira saída com o irmão do Edmilson, eu fiz uma brincadeira com a menina, onde vamos comprar um presente para a Ângela. Eu fiz uma brincadeira com a menina e na hora me abraçou na hora. Amado, vai fazer média na tua esposa? Nossa esposa não faz média. Eu te amo, nossa esposa. Vai fazer média? Ô, amado, perdão. Então, recebi aquilo do que está aqui dentro, entendi que é amor natural. Ele não vai conversar com você, aí fazia aquelas caras, marcava um encontro para conversar comigo. Aí faz todo aquele rodeio para falar uma coisa, entendeu daí? Natural, ali, pá! Filho, receba isso mesmo. A igreja, ela precisa crescer. No princípio, a gente trata, a gente vai ali, marca e tal, mas a igreja precisa ser mais sincronizada, mais harmônica. Mas isso depende da medida e da entrega. Porque hoje nós vamos apresentar a Ana Júlia. Mas o princípio da vida dela agora sendo inserida, né? Ela já é inserida desde o ventre da mãe, à igreja. Num nível, no outro nível, todos nós nascemos afastados. Todos nós nascemos debaixo de ira. Todos nós nascemos afastados. Os filhos, eles estão debaixo da cobertura por causa dos pais. Tá, mano? Por causa dos pais. Assim diz a Bíblia em 1 Coríntios 7.
Gosto dos pais. Mas à medida que a apresentação, porque a apresentação, a gente vai apresentar a Ana Júlia, embora os irmãos não tenham relacionamento, vamos apresentar a igreja. Porque subentende-se que os pais, antes de nascer, já entregaram o Senhor. Mas agora vamos entregar e apresentar a Ana Júlia, agora de forma inteligente, de forma pensante, em relação a se apresentar para que agora nós possamos tocar na Ana Júlia. É uma apresentação à igreja como membro desse corpo. Mas a essência é que está em pecado. Não na prática de pecado. Hoje conversava com os filhos, né, sobre esse tempo aqui. A Marcela perguntou: Ana Júlia tem pecado, papai? Eu disse: não. O estado dela é um estado de pecado, porque todos nós nascemos fora. Agora, à medida que ela vai crescendo, junto da igreja, para apresentar a igreja, junto da igreja, a igreja, no nível, ela já está fora, já é do Senhor, guardada. Mas no nível agora da prática, do caráter, da formação como igreja, os pais, primeiramente responsáveis, e nós como igreja, vamos, à medida que ela vai crescendo. Lembra que eu apresentei meus filhos a você no dia desse? Tem que estar sempre apresentando, ó, top, preciso de ajuda, preciso de vaga. Tem que falar da Clarista mais novinha, necessitando de vaga, de correção, de atenção. Por quê? Porque essa apresentação é diária. Lembra que eu venho falando? Traz teu filho para a igreja. Trazer teu filho para a igreja. Quem tem entendido? Não é? Que não é para a casinha, mas para o corpo. O corpo vir tocar, ter liberdade. E é notório, tá, mãe? Isso é notório. É notório quando um pai traz o filho para a igreja. Traz o filho para a igreja Bruno, traz o filho para a igreja Carlão, para a igreja Meire, para a igreja Luísio, para a igreja Sergiano, tudo é trazido. Entendeu? É notório, tá? Por quê? Hoje se busca liberdade. Se andar com Clarice, andar com tantos meus filhos, se fizerem careta, expõe, trata, tem liberdade até de pegar. Ó, pega firme, olha nos olhos, corrige. Porque a apresentação é contínua. Nós estamos apresentando hoje à igreja, ao Senhor, Ana Júlia, mas tem que haver a apresentação é contínua na vida. Amém? Eu não queria abrir mão de um texto antes de nós orarmos pela Ana Júlia. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. É interessante, tá, mano? Deus, bom, interessante. 1 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Está assim, ó. Tu, porém, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor me livrou de todas. E também todos os que querem viver piamente a Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Ana Júlia, tu, porém, Marquinhos, tu, porém, Ana Paula, tu, porém, Keila. O texto diz: tu, porém, permanece naquilo
E de que fostes inteirado. Inteirado, ou seja, lembra de fazer discípulo e ensinar todas as coisas? É o que o texto quer dizer. Ser inteirado. Você foi inteirado todas as coisas. E que desde a tua meninice, desde criancinha, desde menino, meninice, sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Palavras para te fazer sábio para salvar-te. Vale a pena lembrar, não é uma salvação futura que nós pregamos. A salvação futura, ela já é escrita, já é declarada, já é consumada. Nós já adquirimos ela pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos em Cristo. Agora, o que nós queremos tratar, o que aprende desde a meninice, até eu falei com a Marcela, conversando com a Marcela hoje com a família, orando antes de vir para cá. Falei, filha, essa salvação aqui, aí usando a linguagem aqui para entender, não estamos falando aqui de ir para o céu. Ir para o céu é uma verdade, mas é uma verdade futura. A salvação aqui, que você tem que ser guiada, você, Clarice, você, Marcos André, aí eu usei um exemplo, Marcela, por que nós temos corrigido muito mais aqui em casa hoje, a menorzinha de tudo, com vara, para que ela aprenda desde pequena, seja inteirada sobre as sagradas letras, que não está falando de teologia, que não está falando de salvação futura, está falando dela compreender um chamado em Cristo, dela compreender que ela foi chamada aqui para padecer, para sofrer perseguições, adversidades. Isso não é uma palavra de alguém pessimista, é alguém realista em Cristo. Porque também a salvação é uma salvação da prática do pecado, está falando a Marcela. Uma salvação da prática do pecado. É uma salvação de quem saiu do mundo, não vive mais no mundo. Aí eu comecei a dar um exemplo da linguagem da Marcela, que daqui uns dias ela vai estar no colégio, vai estar sendo apresentado para ela negocinho de conversinha de namorado, conversinha de selinho. E aí, filha, falei para você, saiu disso. Nós, como pais, agora apresentando você ao Senhor, nós estamos te tirando do mundo. Porque isso é próprio do mundo. Bom, o que nós somos? E a igreja, a eclésia, é que foram tirados do mundo. A mente agora não é uma mente mundana, não é uma mente do mundo. É uma mente agora que não anda mais segundo o curso desse mundo. Então não existe selinho, não existe conversinhas alheias, não existe intenção. Olha só o que foi tratado aqui em Timóteo. Até a intenção. A intenção. Amém, irmão? E nós precisamos buscar isso. E aí Bruno apresenta, junto com a Rita, apresenta a Ana Júlia. Mas apresenta a ela a igreja. Igreja. Para quê? Para que ela também agora, nós olhamos e vimos agora a Ana Júlia como igreja. E juntos agora vamos sendo apresentados dia a dia. Interessante que eu conversei com os irmãos, com o Gustavo. Falei, Gustavo, ministra está no teu coração, não tem nada, acho que conversou com alguém, conversou com o Bruno e tal. E aí fluiu essa canção. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Coloquei a ordem. Mas enfim, o foco aqui é vivendo sem falsidade. Nós precisamos de graça. Às vezes eu venho para a luz para alguns irmãos, não sei se vem com toda a graça. Entendeu? Não me falta graça ainda. Preciso crescer em graça. Não cheguei lá. Mas está em trevas aqui não pode. Entendeu? Nós precisamos ter arrependimento
momento que ela tem que viver em graça. E a graça, todos nós somos faltos de graça. Somos faltos. Mas nós temos que seguir essa graça, seguir a paz, crescer em graça e conhecimento. Mas agora é o seguinte: onde há falsidade, onde há trevas, não tem comunhão, não tem vida, não tem sangue de Jesus que purifica, diz a Bíblia. Precisa de luz para ter comunhão, para que a unção do sangue de Jesus seja válida. E aí não adianta nós irmos apresentando dia a dia a Ana Júlia, apresentando dia a dia as nossas crianças, sem luz, sem verdade, sem princípios, sem revelar aos nossos filhos que é sofrimento. Porque o que Bruno e Rita hoje vão orar, eles vão estar apresentando a Ana Júlia para sofrer. Meio franziu a testa dele. É para sofrer. Para sofrer. Sofrer injustiça. Sofrer perseguição, injúrias. Tem que ter clareza disso. Ou você quer apresentar a Ana Júlia, ou você quer apresentar o seu filho para um hall de membros de uma comunidade onde a paz reina, onde tudo é maravilhoso, tudo lindo. Eu costumo dizer que muitos líderes, muitos pastores têm pregado é uma covardia. Porque na realidade eles fazem um reino para si. Porque se não prega a verdade total, olha, mano, eu fiquei mal. Mal, eu falo assim, meu coração doeu. Dentro das coisas que eu falo assim do meu coração, eu tenho clareza que é espiritual. Eu fui num lugar, mano, com uma situação, não tem como. É homem, meninos, jovens, como esse jovem de 15, 16 anos, afeminado, num corpo, se diz igreja, não era um corpo. Olhando assim, não vai ficar contando tanto, mas tinha mais de 10 afeminados. Mulheres mal vestidas, carnais, decotes demasiado, coisa fora, coisa escandalosa, mano, escandaloso. Porque a Bíblia diz, a igreja se veste com moderação, moderada, moderada. A igreja ela coopera, ela vem para cooperar, para se doar, porque a Bíblia deixa claro que a coisa não deve ser escandalosa. Ouro, prata, vestes preciosas. Aí isso é igreja, tem que sair, tem que compreender. Porque nós podemos, tá, mano? Porque a Bíblia diz, nós não devemos coar um mosquito e engolir um camelo. Não está te proibindo de coar um mosquito, não. Está falando para você não engolir camelo. Então não vai fazer coisa grande. Mas se você pode se santificar, crescer, cooperar, se guardar, guarda-se. Amém? Tem clareza. Guardar. Eu converso com a Marcela. A Marcela é uma menina muito nova, mas puxou o papai na fofura. Né? Então, ela até tem uma musiquinha de criança, mano. Né? E se revela os corações. Fala assim, menina, não sei, perninha grossa, sainha curta, o papai não gosta. Onde que saiu isso? Mas sai de uma verdade. Então, tem que guardar a criança. Tem que guardar a criança. Amém? Nós vamos ser sérios. Vamos ser sérios, porque depois, quando chega 15, 14 anos, quer tirar algo que deixou como criança. O texto diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem tem recebido, e que desde sua meninice sabe a Sagrada Letra. Desde menino você começa a tratar, desde criança. Se trata, mano, é a criança mesmo. O que nós devemos tratar é a criança mesmo. Se trata o adulto, mas se trata a criança. Porque das crianças, da Ana Júlia, do Marcos André, do Joel, do Jeiel, da Marcela, da Evelyn, delas é o reino de Deus, amado. Jesus falou assim, ó, não impede as criancinhas de vir a mim, porque também delas. Ou seja, amado, o provérbio diz também que a criança se
dar a conhecer se suas obras são boas ou são más. Então, assim como se trata um adulto, se trata uma criança. O procedimento só não é o mesmo, mas você deve ter um zelo até maior pela vida da criança. Amém? Porque ela é tua responsabilidade. Aí teu irmão mas o teu irmão pode falar que não quer. E a tua filha, teu filho não tem esse direito. Tá, mano? Eu fui até no lugar que a gente foi, amado, pelo amor de Deus. Eles tiveram a coragem de ler o Estatuto da Criança. A igreja teve a coragem de ler o Estatuto da Criança. Ó, não sei se estão entendendo, isso é um absurdo. A criança não tem que ler Estatuto de criança, não. Você, como igreja, é superior a qualquer estatuto da criança. O Espírito Santo da tua vida é superior a tudo isso, amado. É superior a qualquer lei. A criança não tem direito algum. Ela tem direito de obedecer. Você tem direito de amá-la com a vara, corrigir e dar o seu melhor. Você dá a sua vida. Você tem que dar a sua vida pelo teu filho. O que é estatuto de criança? Pelo amor de Deus, né? Então, nós precisamos saber o seguinte, a Ana Júlia está sendo apresentada para sofrer. Tanto é que o texto que deixa bem claro que Timóteo foi, desde criança, apresentado a ele, que ele deveria o quê? Sofrer. Tanto é que ele fala assim, ó, Paulo, ele deixa bem claro aqui, ele fala assim, ó, tu, porém, olha que começa a conversa. E a pessoa pensa que isso aqui não é para criança. Esse aqui não é para criança. É para criança, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo fala a Timóteo, ó, você tem seguido o meu ensino. Aquilo que eu tenho ensinado, Timóteo, você tem seguido. E ele está falando, escrevendo isso para Timóteo, confirmando isso. O meu modo de viver, tem que copiar o meu modo de viver. Qual que era o modo de viver de Paulo? Perseguições, açoites, jejuns, e assim vai. Período de rio, período de mares, foi vivendo só período. Aí ele fala assim, ó, a minha longanimidade, meu amor, você tem seguido isso, você tem observado isso, minha paciência. Aí ele começa um outro, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram. Aqui ele fala de várias cidades, Antioquia, em Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor de Deus me livrou. Quer dizer, você também tem observado isso. E ele fala assim, ó, e também todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Se nós negociarmos com o mundo, fizermos a vontade do mundo, é que nós não vamos ser perseguidos. Jesus disse isso. Se vocês me amar, se vocês não me amar, o mundo vai perseguir vocês. Agora, se vocês abrirem mão do mundo, não serem do mundo, o mundo vai perseguir vocês, assim como me perseguiram. Então você tem que ter cuidado, como tem sido a sua vida. Porque se você não tem sido contradizente, se você não tem sido respeitado, principalmente no meio evangélico, se te amam, poxa, homem de Deus, cuidado, cuidado. Porque os nossos irmãos do passado não viveram isso. Os que o amavam eram os que queriam sofrer com ele, padecer com ele. Agora, para ter esses homens, para que Paulo pudesse declarar isso para Timóteo, ele fala aqui, ó, que você aprendeu desde a sua meninice. E eu te digo, mulher que está aqui, não culpe os homens, ainda que os homens são responsáveis. Não culpe os homens, porque Timóteo, ele não tinha um pai presente, ou não tinha pai, não sei afunda aqui como. Mas quem cuidou dele foi a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Os primeiros que ensinaram esses princípios de sofrimento foi a mamãe e a vovó. Porque vó não é, na casa da vovó não pode nada. O mundo hoje coloca na casa da vovó, pode tudo. Mas a vovó de Timóteo, ó, não brincou não. Entendia que ela, para ser considerada viúva, ela tinha que cuidar dos netos.
Cuidar dos netos não é fazer vontade de neto. Cuidar de neto é tratar, é corrigir, é seguir cooperando com a mãe. Ó, mano, eu andei aí com as irmãs aí, porque a gente recebeu, no dia do aniversário da Ana, a gente recebeu uma irmã de um outro grupo de irmãos, e acabou, só ficou eu conversando com a irmã, falava do Senhor, as irmãs não chegaram junto, não oraram pela Ângela, não oraram, veio uma irmã com carga de oração, para orar pela Ângela, avaliar isso. Só conversamos, as palavras rolou entre eu e essa irmã, na mesa, e eu saí da mesa, eu falei que eu estava demais na mesa ali, já tinha falado demais, eu saí e deixei, ó, com vocês aí. O assunto foi para outros lados, avon, roupa, veste, essa coisa foi para esse lado. A palavra, não que não tenha que conversar isso, mas a direção era essa. E aí, meu, ouvindo essa irmã falou o seguinte, da vida dela, a irmã tem uma denominação, um outro corpo, mas ó, consciente. E aí eu buscando nesse princípio que eu estou falando, discipulado 1 a 1, que filho tem que obedecer, esse negócio de um monte de filho desviado. Essa amada, eu falei assim, filho, eu sei que você tem um relacionamento com a mãe, muito legal com a mãe. A mãe dela é separada, foi criada sem pai, ela foi criada sem pai, mas ela deixou bem claro, na conversa com ela definiu a mãe dela. Ela definiu o caráter da mãe dela. E ela é uma irmã, sendo assim que eu vejo, muito joia. E ela definiu o caráter da mãe dela. Quem poderia citar o caráter que ela definiu da mãe dela? Existe um texto, Romanos, capítulo 5. Começa com um 5, não sei qual texto, mas eu até falei esse texto esse ano, não sei se estou. Está escrito assim, ó, considerai, pois, o quê? A bondade e a severidade de Deus. Considerai, pois, bondade e severidade. Nosso Deus é bom e severo. Ela declarou assim, olha, hoje eu vivo assim, eu tenho cooperado com muitas irmãs no meio que eu vivo, e eu não abro mão disso, pá. Elas falando de coisa séria. Ela falou assim, mas a minha mãe sempre foi severa. Amados, nós nos perdemos por causa até de estatuto de criança. O pai é severo. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é severo. E Romanos fala que ele é severo. No Antigo Testamento vai ver a prática de um Deus severo. Quando vai tratar de dons e talentos, lembra? O que recebeu no seu talento, ele tinha consciência, mas não considerou o correto. Ele disse, Senhor, porque sei que tu és um Deus severo, que ajunta aonde não espalhaste, colheste onde não plantaste. Porém, fui e escondi o talento. Aí Deus falou só, pois até o que você não tem lhe será tirado. Servo mau, negligente. Então hoje nós temos que deixar de ser negligente. Não importa se você está sozinho, não importa se você está separada ou decidiu ficar sozinha. Teu marido é uma pessoa ausente, não justifica. E se estão os dois juntos, sejam juntos, considerando essa severidade de Deus. Grava bem isso. Porque os nossos filhos são chamados para sofrer. E se não aprender agora, começava com o Gustavo, vai falar com o Gustavo, fala, Gustavo, ser fiel no pouco, porque no muito será colocado. Fiel no pouco. Ser fiel enquanto a criança é novinha. Seja fiel, não negligencie nada enquanto ela está nova. Porque quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Isso é promessa. Fiel no pouco, fiel enquanto está pequeno. E
quando crescer, também será fiel a nível de caráter. Porque existem dois textos. Fiel no pouco, no muito será colocado, promessa. Fiel no pouco, no muito também será fiel, caráter, formação de caráter. E nós precisamos formar a promessa e o caráter de Deus na vida das nossas crianças. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Ana Júlia. Em nome de Jesus. Bruno. Vamos estar orando, Sergiano. Bem, em nome de Jesus. Só que, Bruno, toma nas tuas mãos. Hoje, a gente entende que você está pegando? Amém? Vamos estar orando, Sérgio, em nome de Jesus. E hoje, Bruno, é você que vai apresentar. Amém? É você que vai apresentar para a igreja. É você que vai estendê-la, entendeu? De forma simples, a igreja, compreendendo que vocês têm que amar a Ana Júlia como amam a Marcela, como amam a Meire, como amam a Tia Leia, como amar. Amar é considerar de fato como está a Ana Júlia. Como eu estou? Você tem que olhar e enxergar isso. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, assim como Simeão, Senhor, se alegrou, Pai, em ter nos braços Jesus. Que hoje, Bruno, Pai, seja também um Simeão, Senhor, que possa olhar agora para Ana Júlia e ver, Senhor, que um filho que Ana Júlia veio para ser descanso. Filho é flecha na mão do valente. Filho vem para cooperar. Vem para, de fato, Senhor, fazer com que a edificação da casa vem para ser colunas. Vem para, de fato, Senhor, ser um ajudador, um cooperador com o pai, com a mãe. Vem para guardar, em nome de Jesus. A tua palavra diz que Noé, ele veio, Pai, debaixo de um cuidado. Quando o mundo estava em trevas, quando de fato todo mundo estava se voltando contra Deus, a palavra diz que pela fidelidade de Lameque, Senhor, honrar Lameque, Deus agora dá para ele Noé e diz para ele: esse veio para que seja descanso na tua vida, haverá um regozijo. Então, filho não é para nós estarmos preocupados, filho é simplesmente para a gente amar, para a gente olhar e ver a igreja e de fato tirá-lo do mundo, tirar debaixo da ira e colocar de fato no reino do Filho do seu amor, mas olhar com seriedade, abrindo mão de ministérios, abrindo mão de serviço, abrindo mão de trabalho, abrindo mão da tua própria vida, porque o propósito eterno é ter uma família com muitos filhos, parecidos com Jesus, parecidos com Jesus, parecidos com Jesus. E nós queremos declarar, em nome de Jesus, sobre a vida da Ana Júlia, em nome de Jesus, que a tua igreja a receba, que o Senhor já tem recebido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, antes de nós vamos assentar novamente, só rapidinho, porque o Sergiano, hoje é aniversário do Sergiano, vamos orar para o Sergiano. O Sergiano vai estar dando uma pequena palavra de 1h30, pelo menos. Você mandou olhar para o seu lado. Olha só, eu queria andar em perdão para a igreja em relação. Na realidade, eu dei uma palavra em relação a gravar CDs. Então, CDs de filme que não deveriam gravar. E aí eu peguei, eu gravei alguns CDs e eu peguei, eu errei, andei em perdão com a Júlia, andei em perdão com a Fátima, andei em perdão com o Sergiano. E sobre esse assunto, na
na realidade, os meninos sergianos, eles tiveram acesso a alguma informação acerca de que eu tinha essa prática, eu estava praticando, eu gravo os kits e não gravo tantos CDs assim, mas chegou até eles, penso que não fez bem, não foi bom, mas aí eu declarei para eles, eu dei perdão para os meninos sergianos, porque a gente começou esse assunto com o Sergiano veio andar comigo sobre isso, até num nível de dúvida do que fazer, como fazer. Nós estamos avaliando o que fazer sobre esse assunto, embora eu tomei uma decisão e quero pedir ajuda aos irmãos acerca disso. Se me verem gravar, entendeu? Eu comprei até um HD, aí fui descobrindo que o HD você guarda informação, mas o que mais você guarda é filmes, para depois ter um acesso melhor a eles. E aí, a Aloysio também até me arguiu, a Aloysio mais profundo, me arguiu. E aí, Marcos, deletou o que está no HD, eu deletei tudo. E deletei e ranhei quase 200 CDs, de 16 anos de convertido. Todo o material, até material evangélico, cristão, do reino, não importa. Todo o material não original, eu deletei, ranhei. Filme que os meninos gostavam, que vinham, que eram gravações, ganhou de presente, enfim. Arranhamos todos e liberamos. Mas segue o seguinte, eu dei uma palavra, os irmãos me perdoem de não gravar? Eu fui, errei, gravei. E eu pequei, tá, mano? Eu pequei. Mas eu quero dar um conselho que eu entendo que eu caí em cima de algo que eu não vigiei. E por isso, acabei com tudo. Porque na realidade eu decidi não gravar, fiquei sem gravar durante um tempo, mas o fato de ter outros lá, de outros tempos, importantes, cristãos, eu introduzi no meu aparelho o não original. E aí você acaba se perdendo entre o novo não original e o antigo não original. Pô, pecado a tua mente e começa então o que tem a ver? Tal. E aí você acaba caindo de novo como eu caí nesse pecado. Eu entendo que é um pecado para gente que não coopera. Porque tem os videogames que os meninos usam, que não é original. Tem os filmes cristãos, que a gente pensa que é bom. Outros filmes que a gente pensa que vai entreter, mas não tem entretenimento nisso, tem pecado, porque não cooperando. Então hoje eu entendo que eu preciso ser um cooperador. Lembra do texto que Deus deu, Bruno? Que nenhum pequenininho se perca. Então o assunto saiu de pequenos. Joel, eu andei perdão por ele, cooperar sobre esse assunto. Mas aí existe um texto, em 1 Timóteo 3, que fala assim, ó, não sejais dado a muito vinho. Quando eu estudava muito, eu me lembro que eu estudei sobre essa passagem. Essa passagem, na realidade, a conotação que dá é o seguinte: não tenha um lagar em casa, não tenha um tonel de vinho em casa, não encha a tua estante de vinho. Por quê? Se você tem uma recaída, você é alcoólatra, tem lá uma decepção, tu tem uma frouxidão na fé, está ali, ó, fácil acesso, aí tu vai. Então, essa tentação, essa facilidade tentou a minha mente, por ter alguns. Então, eu tomei também essa decisão de ranhar todos, porque aí não tem um lá em casa, não tem um que não é original. O único que tem, que não é original, assim, mas é liberado, são os kits dos irmãos. Os kits dos irmãos de todos os tempos, alguns a gente comprou dos irmãos que são liberados. Os irmãos entre nós, tá? Os irmãos entre nós, só. O resto não tem nenhum CD que você vai introduzir lá, que vai ter aquela proibido, copiado, tal, não faça cópia. E outra coisa que Deus trouxe mais força, tá? Nesse tempo, que é a questão que eles agora estão atacando sobre pirataria ou sobre gravar em relação aos filhos. Não é a alusão de você não, que vai afetar o teu filho. E aí o ímpio tratando a gente, entendeu? Sendo que nós somos chamados para ser luz. Então, isso ainda, tá, mano? Hoje eu quero dar um conselho, não é um mandamento, a gente não está criando uma regra.
ainda que nós vamos conversar com os irmãos da junta sobre isso. Você está lá com o seu DVD na tua casa copiado, e aí você botou em pecado. Nós vamos conversar sobre isso ainda. Agora, eu entendo que para mim é pecado. Por quê? Porque eu entendo que pecado é errar o alvo. E se hoje eu estava com essa frase, dei uma palavra, pequei, já não foi bom para mim, já errei. E entendendo hoje, mesmo que seja liberado entre nós, eu entendo que isso não coopera, isso erra o alvo. Então hoje eu entendo que é pecado, que não vai ser o que vai atingir, não vai ser legal. A intenção não é boa. Lembra que a gente falou da intenção? Timóteo imitava e andava até na intenção. Então, um conselho. A igreja me perdoa em nome de Jesus? Com Sergiano. Antes de falar qualquer coisa, eu estou alegre, isso aí não se nem de falar, está difícil. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria também vir para a luz nessa igreja a respeito do pecado também. Esse pecado, ele pequei contra a vida da igreja, né? Contra a vida diretamente contra a vida do Robson, da Adriana. Esse pecado, quero explicar para vocês qual foi o meu pecado. Pecado número 1. Eu esperei ser honrado por esses irmãos. Eu esperei ser honrado. Eu esperei ter um lugar de honra. E a Bíblia não ensina isso, tá, amados? A Bíblia diz que nós devemos buscar o último lugar. Então eu errei nisso. Primeiro eu errei porque eu esperei ser honrado, busquei ser honrado. Isso não é ensino de Jesus, não é prática da igreja. Nossa prática é ser escravo, nos humilharmos, buscarmos o último lugar. Eu andei totalmente o oposto disso. Eu vivi um dia assim, triste, né? Porque fiquei esperando uma honra. E até me planejei, na verdade. Me planejei para ser honrado. Cheguei a falar com a Catiúcia, se prepara porque a gente vai receber essa honra aí. E aí eu quero falar desse pecado, falando para os irmãos. Eu estou falando aqui, andei com o Daí, lá na loja, chamei ele, abri com o Marcos e a Ângela, calma, abri 2 vezes. Primeira vez que eu fui muito excelente, muito claro, né, Marcos? Eu fui em casa, abri mais claro, mais específico. Eu quero ser específico, claro, com vocês. Queria ter aberto até com o Carlos, né, Carlos? Cheguei de falar no telefone, né? Eu queria abrir no meio de uma situação, mas a gente acabou surgindo uma situação antes. Mas estou abrindo para a igreja. Segundo pecado, amados, eu julguei esse irmão, julguei o Robson, julguei a Adriana, criei julgamentos no meu coração, julguei que os irmãos eram interesseiros, enfim, julguei que os irmãos, tipo assim, vão dar honra para alguém que merece menos do que eu. Então, criei julgamentos, tá? E errei porque eu não guardei minha esposa. Errei porque toda essa miséria que eu estou confessando para vocês, eu dividi ela com a Catiúcia. Não guardei a Catiúcia. E aí eu quero pedir perdão a vocês, amém, amados? Pedir perdão a Daí, pedir perdão a Marcos, pedir perdão ao Robson. Recebi o Robson lá em casa, falei, meu filho, eu quero apenas dar perdão e nem devolvi muito, apenas dar perdão. Eu queria dar perdão para vocês, amém, amados? Jesus, desse pecado. Quero contar com essa igreja para cooperar na minha vida, para me verem andar nesse caminho de novo. Cheguem juntos mesmo, me amem. Amém, amados? Me arrumam. Ai, irmão, você está querendo honra? Está querendo lugar especial? Eu espero que vocês amem assim comigo. Amém? Jesus. Vocês me perdoam? Perdoar, Jesus. Amém? Outra coisa que eu queria falar, o Marcos falou da decisão que ele tomou, e assim os irmãos saberem, né, que a decisão que ele tomou também tomei, eu também compartilhei isso com ele.
Eu acho que eu só bati o recorde do Marcos, uns 200. Eu acho que eu contei mais ou menos uns 300. CDs, DVDs, tá? Música, até de música, gravações de músicas que a gente tinha. Nós riscamos todas também. Uma coisa muito legal que aconteceu é que assim, Deus trouxe uma paz. Eu fiz isso assim, esperando que haveria uma resistência, mas eu vi o Geiel e o Joel assim, abertos, né? Declarado várias vezes com a boca deles: não, pai, a gente quer Jesus, a gente quer isso. Então, e nós vivemos esse tempo de riscar aproximadamente uns 300 CDs, DVDs e músicas. Eu ainda não risquei os jogos de videogame. Ainda falta essa etapa aí, porque são muitos no meu tempo. Mas eles já sabem, já estão cientes. Eu já tomei deles, já está sob o meu poder. Mas a gente ainda quer sentar com a prática de separar o que é original e riscar os videogames. Eu tenho jogos. Eles vão ficar com um ou dois, mas é esse o caminho que nós vamos andar. E aí, amado, eu só queria deixar assim um texto. Deus, na verdade, ele vem falando comigo num texto, já tem um mês. Eu compartilhei, acho que com alguns irmãos, esse texto. E eu queria só citar esse texto aqui, é o texto de Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Deus tem falado comigo nesse texto. Esse texto diz assim: que o vosso amor da igreja, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno entendimento e em toda percepção. Deus tem falado comigo esse mês todo, né? Tem tentado sair desse texto, mas Deus tem falado comigo em cima desse texto. Eu me lembrei, estava no banco ali, eu me lembrei de uma expressão, né? O Marcos estava falando ali de estatuto da criança, um monte de coisa. E eu me lembrei de uma expressão muito usada, né, nas denominações. Eu mesmo já usei muitas vezes essa expressão, já falei muito isso com irmãos, que hoje eu não uso mais. Vocês já devem ter vivido, né, de pessoas chegar para você e falar assim: Bruno, eu aprendi a te amar, mas... Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão? Eu não só já ouvi muito essa expressão, eu já usei muito essa expressão. Poxa, irmão, O guarda vai falar. Não, Maria tá um pouquinho terminado. Maria tá calma. Estou procurando mesmo entrar lá, na sala. Mas então, amados, olha só. Eu estava pensando no nome dessa expressão, né? Eu aprendi a te amar mais. Mas eu estava avaliando ali o seguinte, amados. Na maioria das vezes que eu ouvi isso, ou que eu falei isso, eu penso que ouvi e tenho clareza que falei com a consciência seguinte, né? Eu olhava o Clorim, sei não, esse camarada, eu não vou muito a cara dele não, sei lá. Aí eu passo a conviver com o Clorim e percebo que ele é um cara legal. Percebo que ele não é tudo aquilo que eu pensava que ele era. Aí o meu coração em relação ao Lourinho muda, né? Poxa, Lourinho, cara, eu estou aprendendo a te amar mais. Eu aprendi a te amar. Mas o meu coração mudou, irmãos, porque eu comecei a andar com ele e ver que ele não era aquele cara tão ruim que eu pensava que ele era. Aí eu descobri que ele é um cara legal. E porque ele é um cara legal, ou seja, porque ele me agrada, porque ele atende aos meus interesses, que ele não é aquele cara ranzinza que eu achei que ele era, aí eu aprendi a amar ele. Vocês estão entendendo? Eu aprendi a amar ele, porque, poxa, não é aquilo que eu pensei que ele era. Então agora dá para amar ele, né? Agora dá para amar. Eu estou vendo que ele é um cara legal, tranquilo e tal. Então eu já ouvi muito isso de pessoas que eu penso que vieram com essa mente. Olhavam para mim, talvez, não ia muito com a minha cara, mas no convívio, no relacionamento, poxa, Sérgio, eu tenho aprendido a te amar. Mas eu queria só dizer, mano, assim, de forma rápida, que amor é amor. Nós amamos porque nós amamos. Nós amamos Fernandinho Beramar, nós amamos Elias Maluco, nós amamos o Sadrão Hussein, nós amamos. Né? Quando é que nosso amor aumenta? Né? Quando é que nosso amor cresce mais e mais? Nosso amor aumenta, mais e mais. Aí o texto de Filipenses 1:9 diz o seguinte, eu repito.
vocês. Diz o seguinte, ó. Que o vosso amor aumente mais e mais. Mas como? A gente precisa entender como que o nosso amor aumenta mais e mais. Aí o texto diz, se você quiser ler depois, Filipenses 1:9, diz assim, ó. Que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. Em pleno conhecimento. Quero usar uma palavra para você entender. Que o vosso amor aumente mais e mais em plena revelação. Nós precisamos ter uma revelação do amor. Quando nós temos uma revelação maior do amor, essa revelação que o Marcos falou, que o amor não é isso aqui, ó, só, né? Ah, loirinho, você está em pecado, né? O Espírito Santo, vamos orar por ele, aí eu vou dar, mas não toco. Não tem uma revelação de fato, de chegar no irmão, de arguí-lo, de confrontá-lo. Quando eu tenho uma revelação melhor do amor, eu tenho uma revelação melhor do amor, o meu amor se torna mais eficaz. O meu amor se torna, a eficácia do amor é maior, porque eu tenho uma revelação. Os meus olhos não estão assim mais em relação ao amor. Meu horizonte se abriu. Eu tenho um entendimento melhor do que é o amor. Aí eu entendo que eu preciso tocar na vida do irmão, que eu preciso confrontá-lo, que eu preciso de vir para a luz com ele, que eu preciso de amá-lo, de andar em toda a verdade, de falar do meu coração, dos meus sentimentos, de ser confrontado. Quando esse horizonte abre, o amor se torna mais eficaz. Sim ou não? Sim ou não? E aí o texto diz, amados, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Eu queria focar nisso para fechar aqui. Nosso amor precisa aumentar em percepção. Porque às vezes, amados, sabe o que eu tenho percebido na minha vida, nesse tempo que eu tenho vivido com os meus filhos, que eu tenho também falado com alguns irmãos, essas decisões que temos tomado, riscamos os DVDs, mas não é só isso, são outras decisões que eu tenho tomado em relação aos meus filhos, em relação à minha própria vida, em relação à igreja. Essas decisões eu descobri que as coisas estavam acontecendo debaixo dos meus olhos. Ó, debaixo dos meus olhos, amados. E eu não via, eu não percebia. Então, amados, que o nosso amor aumente mais e mais, em plena revelação, mas em plena percepção. Porque às vezes, amados, o irmão está perto de nós e dando um óleo. O Marcos lá, né? Fazer a média. Coisas que acontecem do nosso lado, amados. E a nossa percepção está muito desfocada. A gente não percebe nada. Acontece debaixo dos nossos olhos e nós não percebemos. Eu oro, amados, para que a percepção da igreja aumente quanto à minha vida. Que Deus dê a vocês percepção. Que Deus dê a vocês percepção quanto à minha vida, amém? Que Deus dê a essa igreja percepção quanto à vida dos meus filhos. Para tocar na vida deles, confrontá-los, amá-los, para tocar na minha vida, tocar na vida da Catiúcia, nos confrontar, nos amar quando nós estivermos errando. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Os varões dolorosos aí. Amém? Chega.